Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Movie Brasil, um canal que a gente vai falar sobre cinema tanto internacional quanto nacional. Eu sou Dilson Júnior, jornalista, e esse é o Movie Brasil. Bom, e é isso, a gente já começa falando do primeiro filme desse canal, que é o filme Contágio. É um filme que me marcou demais e eu vou explicar pra vocês o porquê que eu escolhi ele para ser o primeiro vídeo aqui do Movie Brasil. O Contágio é da Warner Bros. Pictures, ele é de 2011, lançado nesse mesmo ano aqui no Brasil, e ele foi dirigido pelo Steven Soderbergh, que também dirigiu aquela saga dos segredos, né? 11 Homens e um Segredo, 12 Homens e Outro Segredo, 13 Homens e um Novo Segredo e o Magic Mike. Vem aí com Gwyneth Paltrow, Matt Damon, Lawrence Fishburne, Jude Law, Marion Cotillard, Kate Winslet, muitas estrelas nesse filme, que dura aí 1 hora e 46 minutos mais ou menos. Para maiores de 12 anos, ele traz ação, drama e também um pouco de thriller. Por que eu escolhi, trazer esse filme no primeiro vídeo do Movie Brasil? A gente está vivendo uma pandemia de coronavírus, a gente está no meio de uma quarentena, e eu acho que esse filme tem muito a ver com o que está acontecendo agora, algumas coisas que são relatadas no filme. É claro que nós estamos falando de uma ficção, né? A sétima arte, o mundo do cinema, que é uma ficção, mas não tem como, e vocês vão entender o porquê, não tem como a gente começar a assistir esse filme e não começar a comparar com tudo que está acontecendo agora, né, nesse período. Então olha só, o filme ele começa contando a história da Elizabeth Emhoff. Ela é uma empresária, ela tá numa viagem de negócios lá para Hong Kong, e aí do nada ela volta, descobre que tá com uma gripe, né, tá meio adoentada e tudo, e os sintomas dela começam a piorar super rápido, ela começa a ter convulsões, dores de cabeça, e depois morre. 2 dias depois ela acaba morrendo. Os médicos não conseguem descobrir o que aconteceu com ela, não tem uma causa de morte ali fechada, e depois eles detectam que se trata de um vírus ultra contagioso, totalmente desconhecido, e aí começa então a história do filme. E aí isso já começa a preocupar o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, a Organização Mundial da Saúde começa a entrar no jogo, porque aí eles começam a perceber outras mortes aí ao redor do mundo com sintomas parecidos, né? Com características muito parecidas. E aí, eles começam a investigar, eles começam a verificar que a forma como as pessoas se cumprimentam ou usam objetos em comum, isso acaba facilitando o contágio desse novo patógeno, desse novo vírus, né? E o filme mostra muito bem isso, como que essa contaminação ela acaba acontecendo de uma maneira muito rápida. E a gente não deixa, por exemplo, de perceber quando várias pessoas de vários lugares do mundo começam a ficar doentes, elas estavam ali reunidas no mesmo local e depois elas voltam para os seus países, e a gente percebe, poxa, a globalização acaba sendo um grande catalisador de tudo isso, né? A possibilidade de você ir para um outro lugar e poder encontrar com pessoas diferentes e depois retornar e acabar espalhando isso de uma maneira até muito rápida. E assim, você já percebe que o filme ele vai trazer assim, uma temática um pouco mais pesada quando as primeiras mortes elas já acontecem nos primeiros 10 minutos de filme. E nem todas as mortes são fáceis assim de assistir, são algumas mortes bem pesadas, né? Então já fica preparado você que já está se interessando em assistir aí o filme. E a gente começa a perceber muita coisa que se compara aqui com a vida real, né? Profissionais de saúde que estão lá, começam a cuidar desses doentes, às vezes sem ter um protocolo já definido, né, sanitário, e aí começam a se contaminar também. Situações muito parecidas que a gente está vivendo agora com esse novo coronavírus, né, que está aí se alastrando e adoentando tantas pessoas ao redor do mundo. E a gente vê muitas situações parecidas, por exemplo, quando a gente vê aulas no filme aparecem, né? As aulas começam a paralisar, atividades ali normais do dia a dia, como ir à academia, começam a parar também, né? Os hospitais, as farmácias se enchendo de pessoas procurando soluções para se curar, para melhorar, né? Muitas filas, as pessoas estocando comidas. Então tem muita coisa assim a ver com a realidade do que está acontecendo agora. E claro, né, as autoridades, os governos aí a nível mundial tentando descobrir uma maneira de encontrar logo uma cura para isso que ainda é assim desconhecido, né?
Agora, umas coisas assim que eu observei muito no filme, você percebe ao longo do filme inteiro, é, por exemplo, saber que essas situações de perigo, elas acabam revelando o que o ser humano tem de melhor, mas também o que ele tem de pior, né? Atitudes violentas, atitudes impensadas, pessoas ali se preocupando só com a sua própria família, só com o seu próprio bem-estar e acabam esquecendo das outras pessoas, de ajudar mulheres grávidas, por exemplo. Enfim, a gente percebe isso muito no filme, né? Mas dá pra você perceber também atitudes super humanitárias, super humildes mesmo das pessoas, né? E eu acho que isso o filme conseguiu mostrar muito bem. Você que está se interessando em assistir o filme, você vai conseguir perceber isso também. A própria atuação do Matt Damon, quando a esposa dele morre já nos primeiros minutos do filme, acaba revelando aquilo que a gente fica meio que surpreso, né? Tipo, do nada a gente tá bem e do nada as pessoas começam a adoecer muito rápido, você começa a piorar, você tá ali com a sua esposa, com a sua família em casa e depois já tá no hospital e recebendo uma notícia ruim e ele meio que não acredita, ele fica meio que desnorteado e você percebe isso na atuação dele, né? Perguntando, tá, mas cadê ela? Aí o médico falando, não, ela tá morta, mas tá, mas cadê ela? A gente precisa voltar pra casa, meu filho tá lá me esperando e tudo. Então é bem chocante você perceber essa reação super humana e super compreensível também, né? E assim, o filme inteiro você começa... É inevitável, gente. É inevitável fazer comparações com o que está acontecendo agora. As pessoas morrendo e não tendo mais cemitério onde enterrar, tendo que fazer covas coletivas. Os profissionais, como eu já falei, os profissionais de saúde se expondo, ficando doentes e vindo a morrer também. Então tem muita coisa assim que a gente acaba comparando. Muitos críticos disseram, olha, não assista esse filme. Autoridades falando, olha, não assistam esse filme, isso pode gerar pânico e tudo. Mas eu acho que quando a gente consegue separar isso, né, separar o que é ficção, separar o que é realidade e tentar extrair aquilo que é positivo pra gente, eu acho que a gente acaba aprendendo algumas coisas também, aprendendo a ter alguns cuidados e até atitudes que a gente pode evitar tomar na vida real. Então assim, fazendo as pesquisas para falar desse filme aqui nesse primeiro vídeo do canal, eu separei 3 curiosidades que eu achei bem interessantes para trazer para vocês, mas antes de falar delas eu já aproveito para te pedir para dar um joinha nesse vídeo se você está curtindo o conteúdo e se você quer que eu traga outros filmes, fale sobre outros filmes também, você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sininho para também ser notificado quando chegar o novo vídeo, beleza? Então vamos lá, as 3 curiosidades que eu separei. E a primeira delas é a seguinte, o medo, né, que a gente está tendo dessa Covid-19, do coronavírus e tudo. Só para vocês terem uma ideia, esse filme, o Contágio, ele estava na posição 270 do catálogo de filmes da Warner Bros. Ele saltou, né, do início de 2020 até agora para a 2ª posição. Ele só ficou atrás da saga Harry Potter, porque enfim, né, saga Harry Potter, saga mundial, é meio difícil que superar. Mas ele conseguiu chegar ali e encostar mesmo na vizinhança do Harry Potter. E isso aconteceu também no iTunes, né, no catálogo de aluguéis do iTunes. Então o filme foi um super sucesso e a própria crítica na época que esse filme foi lançado falou o quanto ele consegue levar algumas situações realmente ali perto da realidade, perto do que é, por exemplo, o protocolo de segurança da própria Organização Mundial de Saúde, né, de traçar ali o paciente zero e tudo. Então muita coisa acaba sendo muito fiel à realidade, então por isso ele recebeu uma crítica muito positiva. Uma segunda curiosidade é que a maior parte do elenco recebeu muito pouco para trabalhar nesse filme por causa do agendamento que eles fizeram de filmagens. A Gwyneth Paltrow, por exemplo, que interpreta a Elizabeth Mihoof, ela gravou todas as cenas dela em 3 dias. E recebeu por isso. A Kate Winslet fica lá até um pouquinho depois do meio do filme aparecendo, mas ainda assim ela conseguiu gravar todas as cenas dela em apenas 10 dias. Eu achei essa curiosidade bem interessante porque isso revela muito essa questão de agendamento, né, que os atores precisam fazer para poder gravar ali num tempo hábil. E uma terceira curiosidade que eu achei super interessante, que a Warner Bros. Do Canadá, para fazer a divulgação do filme, pegou algumas placas de Petri, que são aquelas plaquinhas que os cientistas usam para colocar no microscópio, né, colocam material biológico ali. Eles pegaram algumas placas dessa, né, e colocaram cheio de colônias gigantes de bactérias e fungos e deixaram aquilo crescer por alguns dias na frente lá de uma loja, na vitrine de uma loja lá de Toronto, no Canadá. E depois que esses fungos e essas bactérias cresceram, se proliferaram, elas geraram o nome do filme, né? Foi super interessante, chamou super atenção e ajudou demais essa questão da divulgação do filme na época. Tem fotos aí aparecendo dessas bactérias e desses fungos já crescidos. Dá pra gente ler certinho o nome do filme em inglês, Contágio. Pessoal, é isso. Esse foi o primeiro vídeo do canal Movie Brasil. Espero que vocês tenham gostado.
bastante. A ideia é trazer outros vídeos para cá, né? Vocês já vão ter acesso a novos conteúdos aqui no canal muito em breve. Se você também tem interesse ou quer saber a minha opinião sobre algum filme que você gosta, você pode comentar e pode mandar para mim também nas redes sociais. Fica à vontade e eu vou trazer aqui para o canal, beleza? Então, lembrar de novo mais uma vez você de dar o seu joinha aqui no vídeo para valorizar o conteúdo, se inscreve no canal e compartilha porque vem muito mais coisa por aí, beleza? Eu sou Dilson Júnior e a gente se vê numa próxima aqui no Movie Brasil. Até mais!